Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, sejam muito bem-vindos. Nós vamos cantar a música Mediunidade e fazermos a prece para iniciarmos o nosso estudo. Abre tua boca, sente a inspiração, fala de amor, atende teu irmão, estende os teus braços, escreve uma lição, aguça teus ouvidos, ouve uma canção, volta pra ti, serve a Jesus, fecha os teus olhos e abre o coração. O mestre te chama, atende-o com precisão. Descobre a vida da vida real, além do horizonte, acima dos céus, dentro de ti, ao teu lado e em todo lugar. Aprende escutando, seja dor ou alegria. Volta pra ti, serve a Jesus, fecha os teus olhos e abre o coração. O mestre te chama, atende-o com precisão, oferece teu corpo, tua mente, tua alma, a serviço do Cristo, inspire a paz que acalma, oferta teus préstimos, em nome de Deus. Entende a vida em sua plenitude, serve ao próximo, fala o viver, cura e aprende confiando na revelação. Volta pra ti, serve a Jesus, fecha os teus olhos e abre o coração. O mestre te chama, atende-o com precisão. O mestre te chama, atende-o com precisão. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos mais esta oportunidade do estudo e do trabalho, de podermos nos encontrar para este momento de reflexão, de descoberta, de renovação de nossas energias, para falarmos de mais um tema dentro da doutrina espírita de tão grande significância para todos nós.
Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. E esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a evolução histórica da mediunidade. Muitos daqueles que não conhecem a doutrina espírita, como também alguns que a conhecem, podem acreditar que a mediunidade nasceu com a doutrina espírita, foi criada por ela ou mesmo inventada por ela. A verdade é que a mediunidade sempre existiu na Terra, entre homens e mulheres, não sendo uma criação da doutrina espírita. Por outro lado, a doutrina espírita não existiria sem o concurso da mediunidade, que é um dos 15 princípios básicos do espiritismo, o oitavo dentre eles. E, portanto, assunto de altíssima importância para nós espíritas. Tendo dito isso, nós vamos falar hoje, então, sobre a evolução histórica da mediunidade, para vislumbrarmos de maneira sucinta a evolução do entendimento e prática desta faculdade que todos nós possuímos, em maior ou menor grau, ao longo da nossa história na Terra até os dias de hoje. Então, sendo a mediunidade uma faculdade inerente ao ser humano, a comunicação entre os dois planos da vida sempre foi conhecida desde tempos imemoriais. Os primeiros habitantes do planeta chamavam Deus a qualquer coisa que lhes escapava ao conhecimento, tais como fenômenos da natureza e indivíduos com habilidades que os distinguiam dos demais. Rendiam-lhes cultos e ofereciam aos deuses sacrifícios humanos e de animais, assim como oferendas dos frutos da terra. Então, nós temos aí um panorama pré-histórico nosso, né? Os homens primitivos, oriundos da Terra, já começando a pensar em coisas que escapavam à razão, à inteligência, aos próprios fenômenos da natureza e atribuindo a esses fenômenos, a essas capacidades, a essas coisas desconhecidas, o nome de deuses. E daí, nós, obviamente, vamos avançando na nossa história, vendo como isso ficou profundamente arraigado na história humana, nas nossas diversas culturas, nas mitologias, como também nas lendas. Mas, em obediência à lei do progresso e pelo exercício do livre-arbítrio, o homem começou a entesourar conquistas nas sucessivas experiências reencarnatórias. Aprende a utilizar a energia espiritual da qual é dotado, extraindo elementos do fluido cósmico universal, a fim de elaborar e aperfeiçoar seus mecanismos de expressão e de comunicação entre si e com os habitantes do mundo espiritual. Aprende a refinar as ondas do pensamento, emitindo vibrações que atraem o pensamento e as ideias de espíritos semelhantes, encarnados e desencarnados, por meio dos recursos da sintonia. E nós vamos encontrar no livro Mecanismos da Mediunidade toda a explicação de André Luiz falando sobre o nosso campo mental, sobre as nossas ondas mentais, sobre o eletromagnetismo que nos é próprio pela nossa faculdade de pensar, de emitir ondas mentais, tendo certa frequência, possibilitando, então, exatamente o encontro dessas sintonias com as frequências que nos são próprias, que nos são afins, de acordo com aquilo que nós pensamos e sentimos, criando, então, para todos nós, uma grande rede de encarnados e desencarnados em faixas de sintonia similares, ainda que diversas no nosso mundo, pois que nós temos vários grupos com pensamentos diferentes, mas que, dentro de certos grupamentos, são muito similares uns aos outros. Poderiam ser eles os sentimentos e os pensamentos de gratidão, de trabalho, de progresso, como também aqueles da raiva, do ódio, da inveja, e assim todo o mercado de ideias e de pensamentos e de sentimentos que nós temos à nossa disposição desde que estamos aqui na Terra. E então, pelo fato de emitirmos pensamento 24 horas por dia, emanados no nosso próprio fluido vital, nós criamos então este campo magnético, este campo eletromagnético em torno de nós, atraindo e repelindo
ideias e pensamentos que nos são semelhantes ou que nos são contrários quando os repelimos todos os dias, 24 horas. Na obra Evolução em Dois Mundos, também de André Luiz, o mesmo afirma que a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas. André Luiz afirma também que a produção do pensamento contínuo pelo espírito, que caracteriza a emissão mental do ser humano, habilitou o perispírito a desprender-se parcialmente nos momentos do sono reparador do corpo físico. Então, olha só que importante. Como estávamos falando, a questão do pensamento contínuo, 24 horas por dia, que é uma conquista evolutiva do estado hominal, lembrando aí dos processos evolutivos, começando no mineral, passando pelo vegetal, chegando ao animal. Quando entramos no estágio hominal, nós inauguramos aí, então, o pensamento contínuo, a razão, e, com isso, também o livre-arbítrio. Então, é na faixa hominal que nós conquistamos todas estas coisas. É uma conquista do processo evolutivo, do progresso, do princípio inteligente, chegando, então, na sua fase de espírito, de indivíduo, a individualidade. E, então, André Luiz, voltando, fala para nós que a produção do pensamento contínuo por nós espíritos, que caracteriza a emissão mental própria do ser humano, habilita então o nosso perispírito, que é o corpo mental, matéria sutil que envolve o espírito e serve de molde para o corpo físico, a desprender-se parcialmente nos momentos de sono. Então, isto aí é uma das propriedades do perispírito, a sua capacidade, dentre várias outras, de desprender-se parcialmente do corpo físico nos momentos de sono. E então, isso daí já permite uma série de novas capacidades para nós. E nós vamos ver, então, mais à frente. Por meio de árduos esforços, o ser espiritual convence-se de que a mente é a orientadora das necessidades evolutivas, que ao emitir projeções, envolve a pessoa em um campo energético, espécie de carapaça vibratória, usualmente denominada aura. E André Luiz dá o nome de psicosfera a este campo. E nós vamos encontrar este termo no livro Evolução em Dois Mundos, do referido autor espiritual. E isso se dá exatamente por essa nossa capacidade do pensamento contínuo, cujas propriedades, em combinação com o fluido vital que emana das células, do nosso corpo físico, criam então em torno de nós aquilo que nós chamamos vulgarmente de aura, e que André Luiz dá o nome de psicosfera. Então, fazendo referência aí à própria atmosfera terrestre, que é este campo no qual nós absorvemos os nutrientes do ar, o oxigênio, fazemos as nossas trocas gasosas, como também várias outras camadas na atmosfera terrestre, como a ionosfera e outras. André Luiz, então, se utiliza desta mesma analogia para poder pensar neste termo, a psicosfera, porque em torno de nós, cada um de nós, seres humanos encarnados neste planeta, por emitirmos as ondas mentais que nos são próprias, e estando elas completamente ligadas às emanações do fluido vital emitidas pelas nossas células, criam então em torno de nós este campo único e individual, né, para cada um de nós, que ele então dá o nome de psicosfera. E então nós vamos pensar na mediunidade primitiva. A intuição é a mediunidade inicial. O médium, como nós vimos anteriormente, do homem primitivo, pensando nos fenômenos da natureza,
pensando nas pessoas que porventura se destacam de alguma forma que não é compreensível para eles, este homem primitivo é idólatra. Adora ou teme as forças da natureza, nomeadas como deuses: o deus sol, o deus céu, o deus lua, o deus raio, estrelas, chuva, fogo, e os próprios seres humanos que nós dissemos que se destacam na comunidade por algum motivo. E aí, nas várias culturas e mitologias antigas, nós vamos encontrar o deus da força, o deus disso, o deus daquilo, exatamente por eles não compreenderem essas faculdades mais desenvolvidas em outros seres humanos e os classificam também como deuses. Então, é o momento da idolatria na cultura primitiva terrestre. E então, os homens se reunindo em tribos para proteção, para reprodução, para manutenção das suas faculdades, dos locais, então, em que eles começam, ainda nômades, a angariar recursos para a subsistência, vai se desenvolver uma mentalidade mediúnica coletiva, a crença grupal em espíritos ou deuses. Aparecem as concepções de céu pai, o criador ou fecundador, e terra mãe, a geratriz, a que foi fecundada pelo criador. Então, muito provavelmente, alguns de vocês, por exemplo, já ouviram na cultura grega falando sobre os titãs, Gaia, que é esta terra mãe, por exemplo. Nós vamos encontrar o criador ou fecundador na figura do titã Cronos, por exemplo, e vamos encontrar figuras similares em diversas outras mitologias dos diversos povos no planeta Terra. Passando, então, este momento, nós vamos encontrar também o fetichismo, que é a forma mais aprimorada do mediunismo tribal, apresentando forte colorido anímico, pelo culto aos fetiches ou objetos materiais que representam a divindade ou os espíritos. E ainda dentro do fetichismo, nós vamos ver aí o surgimento da figura do curandeiro ou feiticeiro, altamente respeitada e reverenciada, amada e temida pelos demais membros da tribo ou clã. E aí nós vemos isso mesmo nas culturas indígenas, muito comumente, como aqui no Brasil, por exemplo, a figura do pajé, assim como vamos encontrar nas culturas indígenas norte-americanas a figura do xamã. Então, é esse tipo de figura, é em torno desta figura, neste momento histórico do fetichismo, que nós vamos encontrar essas figuras aí, tomando a frente da tribo ou do clã, direcionando aquilo que a tribo ou o clã faz, exatamente pelas capacidades que ele possui de comunicação primitiva com os espíritos ou mesmo pelas práticas anímicas. Correndo um pouco mais na esteira histórica, nós vamos encontrar também o mediunismo mitológico, que é a prática mediúnica que se caracteriza pela presença dos mitos, o simbolismo narrativo da criação do universo e dos seres, e também pela magia, práticas mediúnicas e anímicas, de forte conotação ritualística. Então, nós já vamos ver aqui que, passando então dessas figuras que falamos, né, do pajé, do xamã, nós vamos começar a encontrar aqui, quando chegamos ao mediunismo mitológico, uma estrutura narrativa para poder, então, dar sentido ou explicação para tudo aquilo que não é compreendido. E então nós vamos ver o surgimento de maneira mais estruturada dos mitos e das lendas que nós conhecemos hoje.
para que aqueles povos tivessem uma explicação daquilo que os cercava, daquilo que os rodeava, a sua própria cosmologia. Então, nós vamos encontrar aí as figuras dos deuses que criam a terra, que criam os céus, por um motivo qualquer que seja ele, dentro daquela mitologia, dentro daquela cultura, e criam os próprios seres humanos, cada um explicando essa criação de uma forma, mas então nós vamos começar a encontrar aí um simbolismo narrativo dessa criação do universo. E aí também o entendimento do uso das nossas energias, daquilo que nos é próprio, em forma de magia. E então nós vamos encontrar estes rituais e a crença que a utilização de certos rituais, de certos cânticos, de certas danças, ou outros rituais dentro daquela comunidade, como práticas mágicas, como manipulação das forças da natureza ou das próprias forças, né, e por isso as forças anímicas do próprio ser, na realização de certos fenômenos, que então passam ao fantástico, ao místico, ao sobrenatural. E então, falando um pouquinho sobre o animismo, que é o estado ou fenômeno em que a própria alma do médium opera, em vez de um espírito a ele estranho. Não se trata, portanto, de um fenômeno mediúnico, porque nós vamos encontrar a definição em O Livro dos Médiuns, sendo bem clara para nós de que, se não existe a assistência de um espírito desencarnado, não temos, de fato, mediunidade. Temos, então, o animismo, quando o próprio espírito do médium, porque ele continua sendo médium, todos nós o somos em maior ou menor grau, mas não tendo assistência de um espírito na realização daquele fenômeno, é o próprio espírito daquela pessoa atuando. Então, um fenômeno anímico, vocábulo que tem a sua origem em ânima, que significa alma. Chegamos, então, continuando o nosso caminho histórico, ao mediunismo oracular. É o mediunismo que aparece no período da história humana considerado como o início da civilização propriamente dito. É politeísta e religioso. Então, neste momento, nós já temos aí estruturados inúmeros deuses com nome, com características próprias, características de personalidade próprias. E então essa cultura fortemente oral vai passando essas características de região em região, com deuses nomeados, com as suas respectivas características, com a respectiva forma de reverenciá-los, com seus respectivos templos e seguidores. E então se formam as primeiras estruturas religiosas claras e bem definidas. Então nós vamos encontrar aí o povo grego, o povo romano, o povo egípcio, assim como diversos outros, com estas estruturas bem definidas, conforme nós conhecemos, né? A figura, por exemplo, de Zeus, Afrodite, Atena, Hermes, assim como também na cultura egípcia nós vamos encontrar Tote, nós vamos encontrar Amon, nós vamos encontrar Ra, nós vamos encontrar Anubis, como deus dos mortos. Então, nós vamos encontrar toda uma estrutura, templos, sacerdotes responsáveis pela comunicação com esses deuses, por fazer a vontade desses deuses, ou mesmo impor aquilo que eles acreditam ser a vontade desses deuses ao povo. E então surgem os oráculos, que constituem o cerne de toda a atividade humana. Nada se faz sem consultar os oráculos, que é o nome dado a estes médiuns que têm, então, a responsabilidade ou a grande honra
de receber mensagens e instruções desses espíritos que eles consideram ser os seus deuses. Então, um rei está para entrar em guerra com o seu vizinho. Antes de mais nada, ele vai consultar o oráculo para poder saber o resultado da guerra, ou o que ele deve fazer para conquistar o favor dos deuses. Na literatura, nós vamos encontrar, por exemplo, a Odisseia. Nós vamos encontrar aí toda a história de Odisseu e a guerra de Troia. E nós vamos ver aí a intervenção divina nessa narrativa e do papel importantíssimo do oráculo nisso. Tudo que eles faziam tinham uma visão sobre aquilo que eles deviam fazer, orientado pelos deuses. E a interferência enorme dos deuses nos afazeres humanos, no cotidiano, naquilo que eles deveriam ou não fazer, como também de dar certas previsões. E aquilo que acontecia quando aquilo que eles queriam, eles, deuses, queriam que se fosse feito, e não era, todas as consequências. Nós vamos ver isso daí na literatura, de maneira muito rica, inclusive. A Grécia torna-se o centro da mediunidade oracular, sendo o oráculo de Delfos o mais famoso. O oráculo pode representar a divindade, que fala por voz direta ou através da voz de um médium. Então, nós vamos encontrar aí, conforme estudamos na doutrina espírita, os fenômenos mediúnicos de ordem intelectual ou os fenômenos físicos, como a voz direta, em que está ali um médium, mas a voz se processa de maneira a que todos possam ouvir, sem que um médium esteja usando a sua própria voz. Está ali, por exemplo, no ambiente, todos em silêncio, de repente, uma voz é ouvida por todos. Então, isso é um efeito mediúnico, um efeito físico. Ou através da psicofonia, que é quando um espírito se utiliza do aparelho fonador de uma pessoa, do médium, para poder transmitir uma mensagem. Então, nós vamos encontrar isso no oráculo de Delfos, que se torna o mais famoso da Grécia, naquele período histórico. E, inclusive, Sócrates, que é citado na introdução de O Livro dos Espíritos como um dos precursores da doutrina espírita, este grande espírito e grande filósofo grego, que nos deixou aí um legado riquíssimo em termos de filosofia, ele mesmo, em dado momento, procura o oráculo de Delfos, porque queria saber quem era o homem mais sábio daquele tempo, porque ele queria conversar com este homem, ele queria trocar ideias, ele queria aprender mais. E o oráculo de Delfos, então, responde a ele que tu és o homem mais sábio. Isso, obviamente, não o deixou muito satisfeito, mas é a resposta que ele obteve. E, inclusive, na questão de O Livro dos Espíritos, sobre a questão do conhece-te a ti mesmo, o Espírito de Verdade fala que um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E, normalmente, esta frase é atribuída a Sócrates, o que não é fato. Era uma inscrição que estava na entrada do oráculo de Delfos, né? E a inscrição dizia que, se queres conhecer o universo e aos deuses, primeiro conhece-te a ti mesmo. Então é isso que Sócrates viu na entrada do oráculo de Delfos, quando ele foi se consultar com o oráculo. Então olha aí a importância disso para esta cultura, para este povo neste momento histórico. Também, para os egípcios, a mediunidade de cura é especialmente relatada no Livro dos Mortos, né? Um dos livros mais importantes da cultura egípcia, encontrada pelos arqueólogos,
estudada pelos antropólogos, tratando aí de inúmeros rituais e do pensamento dos sacerdotes egípcios, da religião egípcia, naquele momento, no que diz respeito ao intercâmbio com o plano espiritual. Mas os fenômenos de emancipação da alma eram especialmente conhecidos e praticados por estes sacerdotes, pelos iniciados da religião e cultura egípcia, naquilo que diz respeito à mediunidade naquele período histórico. Também os hindus, e vamos encontrar isso aí no livro dos Vedas, nesse período védico, descritas todas as etapas da iniciação mediúnica e do intercâmbio com os espíritos. Os hindus se revelam como mestres no domínio de práticas anímicas, que falamos anteriormente, tais como o faquirismo e o desdobramento espiritual. E observem aí também que falamos aqui, em especial, de dois grupamentos espirituais que nós sabemos, através da doutrina espírita, terem sido grupamentos espirituais que vieram da constelação de Cocheiro, os exilados de Capela, dos quatro grandes grupos espirituais que vieram reunidos pela sua afinidade linguística e religiosa do sistema de Cocheiro para a Terra, para auxiliar com o progresso das raças que eram originalmente terrenas. Nós vamos encontrar aí, na narrativa de Emmanuel, em o livro A Caminho da Luz, o grupo dos hindus, o grupo dos egípcios, né, que falamos agora nesses dois aí, e com algumas ramificações que também vão aparecer como o povo grego, conforme já o citamos também. Então, nós já encontramos aí mesmo, independente de todos nós sermos médiums, a contribuição destes povos que foram exilados de Capela e que intelectualmente eram muito mais desenvolvidos do que os terráqueos, né, do que os espíritos originários da própria Terra, vêm contribuir com estes povos e estruturando aí essas primeiras religiões e estruturando aí o início da prática mediúnica, ainda que de forma ritualística, ainda que de forma mística, tratada ainda sem o esclarecimento espiritual e moral que a doutrina espírita veio inaugurar. Mas eles já vieram fazer essa enorme contribuição no que diz respeito a essa estrutura. A escrita destes livros, as práticas, a disseminação da mediunidade, ainda que dessa forma como estamos estudando aqui, sem essa contribuição ainda moral para a Terra. Mas ainda assim, de extrema importância para todos nós, de forma que nós não teríamos hoje o estudo como nós temos esclarecido, moralmente esclarecido pela doutrina espírita, se estes grupos espirituais exilados de Capela não tivessem feito essa contribuição nestes momentos históricos. E por isso é tão importante este estudo histórico para nós dentro da doutrina espírita, da compreensão de como isto se deu até a chegada da doutrina espírita para nós. E aí, dentre estes quatro grandes grupos citados por Emmanuel em A Caminho da Luz, nós vamos encontrar aí também o povo hebreu, que então nós temos aí os judeus, o povo judeu. E para o povo judeu, a mediunidade é natural, revela-se exuberante na Bíblia, desde o Velho Testamento, que apresenta uma significativa variedade de fenômenos, tanto os de efeitos físicos e os de efeitos inteligentes. O profetismo é o tipo de mediunismo que mais se destaca e que marca o surgimento da primeira religião revelada, o judaísmo. Então, para aqueles que leem e estudam a Bíblia,
desde o Velho Testamento, nós vamos encontrar aí os inúmeros profetas, né, já que eles estão falando aqui do profetismo, né, como o tipo de mediunismo que mais se destaca, nós vamos encontrar aí o profeta Isaías, o profeta Zacarias, Jeremias e Elias, né, uma série de profetas importantíssimos que nós temos na Bíblia, narrando diversos acontecimentos que ainda estavam por acontecer, às vezes até 5, 6 séculos depois. Como nós vamos encontrar, por exemplo, Isaías, falando sobre a vinda do Messias, Jesus, muito antes da vinda de Jesus, e citando fatos com grande precisão de como seria. E depois vamos encontrar o próprio Cristo fazendo referência a essas profecias durante o seu período de pregação entre nós. E ainda falando dos judeus, nós vamos encontrar neste cenário o surgimento da figura notável de Moisés, obviamente, médium de vários e poderosos recursos, a quem Deus concedeu a missão de trazer ao mundo o Decálogo, ou os 10 mandamentos da lei divina. Então, para aqueles que já leram na Bíblia, ou mesmo viram filmes, os desenhos animados que nós temos, são vários que temos por aí, então, de uma forma ou de outra, ainda que não tenhamos feito a leitura completa no Velho Testamento, e digo para vocês, vale muito a pena fazer essa leitura, fazer este estudo, especialmente em se tratando de pensarmos e voltarmos no tempo pensando aí a mediunidade e os fenômenos mediúnicos conforme o livro dos médiuns nos traz na doutrina espírita, nós podemos então voltar no tempo, observarmos a história de Moisés e do povo judeu, observarmos aí o livro do Êxodo, por exemplo, e vermos os diversos fenômenos mediúnicos que cercam este povo e dos quais Moisés é um dos protagonistas. Suas grandes capacidades e faculdades mediúnicas, tanto nos efeitos físicos quanto nos efeitos intelectuais. Nós vamos encontrar Moisés junto ao faraó, fazendo demonstrações de efeitos físicos, e vamos perceber que não só ele possuía tais faculdades, como também os sacerdotes do faraó. Como nós já dissemos, para o povo egípcio, a mediunidade também não era desconhecida. Eles também a estudavam e também a praticavam conforme o entendimento que possuíam. E os iniciados e sacerdotes também eram dotados de faculdades mediúnicas de efeitos físicos e efeitos intelectuais. Nós vamos ver aí mesmo a travessia do Mar Vermelho, a abertura do Mar Vermelho por Moisés, um dos momentos auge dessa história aí, no livro Êxodo, dentro da Bíblia, mostrando, né, a travessia, a fuga do povo judeu, a libertação do povo judeu por Moisés, com uma série de fenômenos e de efeitos que nós, então, estudamos ainda hoje na doutrina espírita e que são esclarecidos para nós em plenitude na doutrina espírita de como tais fenômenos se deram. No Novo Testamento, os apóstolos e discípulos de Jesus demonstram maior entendimento da mediunidade, que, manifestada aos borbotões, é utilizada para auxiliar o próximo. E aí nós temos o dia de Pentecostes, caracterizado por ser o maior feito mediúnico conhecido até então. E nós vamos encontrar este momento em O Ato dos Apóstolos, que é um livro dentro do Novo Testamento, no capítulo 2, versículos de 1 a 13. E para quem não conhece, vale muitíssimo a pena conhecer, porque é lá que nós temos este momento em que dá-se inúmeros efeitos físicos e inteligentes acontecendo para que todos que estavam ali ao redor pudessem vir, pudessem ouvir. Aconteceu fenômenos de voz direta, aconteceu psicofonia, aconteceu de que os apóstolos falaram em línguas. Então,
eles puderam dar mensagens psicofônicas em várias línguas diferentes para poder atender às diversas pessoas que estavam ali naquele momento, que vinham de vários locais conhecidos e próximos ali, que não eram necessariamente judeus e que não falavam o aramaico, não falavam a língua hebraica. E os apóstolos, que também não falavam essas línguas, através da mediunidade de psicofonia, foram capazes de dar mensagens dos espíritos nas línguas de cada uma das pessoas, de cada um dos estrangeiros que estavam ali neste momento belíssimo do Novo Testamento, registrado aí em Atos dos Apóstolos. Então, vale muito a pena ver. Então, nós vamos ter aí, neste momento, através da figura dos apóstolos, colocando em prática, neste momento, os ensinamentos de Jesus, que já tinha sido crucificado. Nós vamos encontrar aí a prática plena da mediunidade enobrecida através do Evangelho de Jesus. Então, por isso é muito importante para nós espíritas, no estudo da mediunidade, nós compreendermos este momento. Porque se estamos falando sobre perspectiva histórica, nós vamos ver que até o Evangelho de Jesus, até a chegada de Jesus, demonstrando a mediunidade que sempre existiu na Terra, praticada por vários outros motivos, é com Jesus, e esse é o Evangelho, que nós vamos encontrar a demonstração e a aplicação da mediunidade de maneira enobrecida, com respaldo moral, com o Evangelho sendo a sua base, no intercâmbio com os espíritos e com o plano espiritual. Então, é neste momento que os apóstolos, colocando em prática, vão demonstrar para todos nós, ainda nos dias de hoje, o exercício enobrecido da mediunidade. E avançando um tanto na história, vamos ter aí na Idade Média o período da Inquisição. Na Idade Média, a mediunidade é perseguida pela ignorância e fanatismo, e os médiuns são submetidos a suplícios atrozes. Condenados a morrer queimados nas fogueiras, pois as decisões inquisitoriais consideravam as manifestações dos espíritos ação de forças diabólicas. Então, neste momento, a Igreja Católica, seus bispos, arcebispos e a figura do Papa, durante o período de Inquisição, perseguiu, torturou e supliciou diversos médiuns. Então, todos aqueles que eram acusados, neste momento, a palavra usada, bruxaria, todos aqueles que eram acusados de bruxaria eram presos pelo Tribunal da Santa Inquisição, torturados, seus bens confiscados. Então, nós vamos encontrar aí um jogo de interesses perversos que não deixam de ser também inspirações perversas de espíritos inferiores em comunhão com os encarnados que faziam parte do clero, para poder espalhar sobre o povo daquela época medo, pânico, terror, e também tentar obscurecer a mediunidade que Jesus veio trazer ao mundo de maneira esclarecida, iluminada. Então, nós vamos ver aí o conluio das trevas, dos espíritos ignorantes, com os próprios encarnados igualmente ignorantes, com vistas a muitos interesses políticos, econômicos e pessoais próprios na busca de poder sobre os homens. Nós vamos encontrar, sabendo então sobre o princípio da sintonia que vimos no início do estudo, este conluio perverso com os espíritos inferiores, perversos,
esses espíritos, né, que nós consideramos espíritos das sombras, fazendo sombras, trazendo então este período histórico tão triste para nós. Muitas vezes nós sabemos que essas pessoas acusadas de bruxaria, como dissemos a palavra que era utilizada para estes médiums, talvez nem fossem médiums ostensivos, ou seja, médiums que têm faculdades mediúnicas bem patentes, né, de psicofonia, ou de efeitos físicos, ou de vidência, ou de clareaudiência, mas por motivos de interesse, às vezes econômico e político, eram acusados de bruxaria tão somente para serem presos e terem os seus bens confiscados em nome da igreja, porque todos esses bens confiscados passavam a ser propriedade da igreja. Mas sim, nós vamos encontrar inúmeros espíritos que eram efetivamente médiuns de faculdades patentes e ostensivas, sendo supliciados durante este período. Então, a mediunidade durante esse período e muito tempo depois, sendo aviltada por estas forças inferiores, por estas forças contrárias à luz na Terra, à luz do evangelho da mediunidade enobrecida. E tudo por fanatismo religioso ou interesses, né, de poderes transitórios terrenos. Mas, obviamente, isto não fez com que a mediunidade desaparecesse, uma vez que ela é uma faculdade concedida por Deus a todos nós. E o martírio a que inúmeros médiuns foram submetidos, principalmente por efeito da ignorância, prossegue ainda nos primeiros dias do Espiritismo, da doutrina espírita. Ainda não com a força que tinha durante a Idade Média, de poder levar pessoas para a praça pública e serem queimadas, mas ainda uma enorme perseguição, muito forte. Como, por exemplo, depois do surgimento da doutrina espírita, e aí nós vamos lembrar historicamente que o primeiro livro da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, então já no século XIX, por Allan Kardec. E então nós vamos encontrar essa perseguição religiosa a tudo aquilo que tange à mediunidade, que não era compreendida e aviltada. Nós vamos encontrar o registro histórico do Auto de Fé em Barcelona, no qual 300 volumes de brochuras espíritas foram queimados por ordem do bispo da província, em 9 de outubro de 1861, na tentativa infrutífera de destruir a nova doutrina que surgia, cuja origem e natureza ainda não eram compreendidas. Então, nós vamos encontrar este momento aí. Kardec ainda questiona os espíritos, nós vamos encontrar isso na Revista Espírita, sobre os impactos disso na doutrina espírita e se isso não colocaria em risco esta missão que a doutrina espírita, como o terceiro consolador, a terceira revelação na terra prometida por Jesus, se isso não colocaria em risco o andamento e o crescimento da doutrina espírita na Terra, ao qual então ele é tranquilizado pelos espíritos de que, na verdade, isso serviria como publicidade para a doutrina espírita. As pessoas ficariam extremamente curiosas para poder saber o que era, assim, tão perigoso que a igreja precisava fazer este auto de fé e queimar estes livros. O que tinha de tão especial nestes livros? E como, de fato, o foi. As pessoas ficaram curiosas e começaram a procurar os livros espíritas para poder saber do que se tratava. E de tal forma que, se estamos aqui hoje em dia falando sobre isso, é porque o auto de fé não teve, de forma alguma, o impacto que o bispo desejava de eliminar e de suprimir a divulgação da doutrina espírita no mundo. E então nós podemos nos perguntar, tendo dito isto tudo, por que estudar sobre mediunidade? Por que estudar a mediunidade? Em todas as coisas há a forma correta e desejável de se realizar algo e a forma como nós fazemos.
Na maioria das vezes, trazemos nossa própria forma viciada de ver e executar tarefas, o que ainda é comum na condição de espíritos em estágio de aprendizado que somos no mundo de expiações e provas. A própria linguagem nos apresenta este paralelo. Existe a forma culta e correta de falarmos e escrevermos a nossa língua. Mas os maneirismos e vícios de linguagem aprendidos com a própria família e pessoas ao nosso redor nos levam a subutilizar nossa língua em sua máxima expressão. Inclusive, falando sobre a própria linguagem, nós vamos encontrar algumas vezes o Espírito de Verdade falando para Kardec que a nossa linguagem ainda era pobre para poder exprimir determinadas ideias e conceitos, que existia ainda uma dificuldade, uma barreira linguística para poder expressar determinados conceitos. E isso, se nós considerarmos que Kardec, enquanto professor Rivail, uma pessoa extremamente instruída que ele era, extremamente estudada, uma pessoa que ainda hoje, enquanto Hippolyte Léon Denisard de Rivail é estudado pela pedagogia, alguém que escreveu uma nova gramática de língua francesa, escreveu também livros de métodos sobre matemática e fez uma série de contribuições para a pedagogia que até hoje são estudadas na faculdade. Ter que ouvir dos espíritos esta questão sobre a dificuldade linguística. Então, observem. Assim também o é o exercício mediúnico. A vasta literatura espírita, desde o Livro dos Médiuns, nos apresenta a forma mais eficiente e segura ao lidarmos com os companheiros do plano espiritual, para que utilizemos tal aprendizado em favor de nós mesmos em nosso processo reparador e para fazermos jus à assistência dos benfeitores espirituais que esperam de nós nada menos do que o estudo constante, trabalho consistente e reforma íntima. Então, atenção a estes 3 tópicos: estudo constante, trabalho consistente e reforma íntima. Então, quando nós vamos ver esta perspectiva histórica que nós tentamos trazer hoje para essa nossa reflexão, até a chegada do Cristo trazendo para nós o Evangelho, nós vamos observar que a mediunidade sempre existiu, mas não tinha como foco nem o estudo constante, nem o trabalho consistente e nem a reforma íntima, como instrumentos para a renovação do espírito, para o nosso progresso moral e intelectual na Terra. Então, eis a grande diferença. Nós vamos ter aí, então, esse grande divisor de águas. A mediunidade como base desde que o homem está na Terra, mas a questão do uso e do entendimento da mediunidade. Antes de Jesus e depois de Jesus com o Evangelho, e então com o cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, fazendo este estudo aprofundado deste tema, como já dissemos, 8º princípio básico da doutrina espírita, como forma de trazer o nosso próprio progresso moral, o nosso progresso espiritual. Então, estudo constante, trabalho consistente e reforma íntima. Considerando-se que esta é a doutrina dos espíritos e não nossa, cabe-nos fazer o melhor do nosso esforço a fim de lhes compreendermos os liames de trabalho, estudo e crescimento pessoal. Eis o objetivo do estudo: nos aproximar o máximo possível do ideal de trabalho traçado pelos espíritos na literatura espírita. E na literatura espírita, como dissemos, nós vamos começar o estudo da mediunidade propriamente dita com o Livro dos Médiuns, e depois, então, mais tarde, através das obras auxiliares subsidiárias, nós vamos encontrar André Luiz e outros espíritos trazendo para nós inúmeros livros tratando em profundidade das questões que o Livro dos Médiuns nos traz como alicerce.
nos serve de alicerce para que nós possamos compreender a leitura e o estudo destes livros, destas obras auxiliares, subsidiárias, como nos domínios da mediunidade, nos mecanismos da mediunidade. Nós vamos encontrar as obras de Martins Peralva, nós vamos encontrar Diálogo com as Sombras, nós vamos encontrar A Mediunidade Sem Lágrimas, nós vamos encontrar, então, uma série de livros que aprofundam para nós inúmeros dos temas sobre a mediunidade que tem por base o Livro dos Médiuns, e de como exercer a mediunidade de maneira enobrecida, como tratar os espíritos e o plano espiritual de maneira enobrecida, de maneira correta, da maneira como Jesus nos instruiu a fazer e cujos apóstolos nos exemplificaram, especialmente aí no dia de Pentecostes e depois ao longo de toda a sua trajetória. Nós vamos ver mesmo a vida de Paulo de Tarso, depois de ter se convertido, toda uma trajetória enobrecida e de como era enobrecida a sua mediunidade também, um auxílio aos semelhantes. É o momento de calar a nossa voz para que o Cristo possa falar. E, portanto, não nos cabe egos inflamados ou vaidades. Paulo de Tarso já nos asseverou na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então veja só como era esclarecido o espírito Paulo de Tarso, como a sua compreensão das verdades divinas havia se expandido, sem limites, sem horizontes, porque estava iluminado pelo Evangelho de Jesus e exercendo a sua mediunidade em plenitude de sintonia com os propósitos de Jesus. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 9, para nós finalizarmos, nos diz: como intérpretes do ensino dos espíritos, os médiuns devem desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades, porque os que se enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Nós agradecemos imensamente por mais esta oportunidade de estarmos aqui presentes para podermos trazer este tema que nós consideramos de grande importância dentro da doutrina espírita. Espero que vocês tenham aproveitado, possam ir a essas referências bibliográficas, tenham interesse também do estudo da mediunidade em suas várias facetas e pedindo a Jesus que nos abençoe a todos. Senhor Jesus, nós agradecemos imensamente por mais esta oportunidade. Que possamos digerir e assimilar aquilo que estudamos nestes momentos de reflexão, de perspectiva histórica, de perspectiva evangélica, de perspectiva espiritual, sobre o assunto da mediunidade, que nos tange a todos, para que possamos nos esforçar ao máximo na utilização de nossas capacidades e de nossas faculdades para o bem comum. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela casa espírita que nos acolhe, nos proporcionando trabalho, estudo, entendimento, conexão
E que todos aqueles, Senhor Jesus, que nos ouvem neste momento, possam sentir-se abraçados, amparados pelo teu amor, protegidos, e que o teu amor, Senhor Jesus, se estenda a todos aqueles que sofrem e choram, encarnados e desencarnados, em sofrimentos diversos do corpo e do espírito. Que a tua luz continue sendo para cada um de nós o sol que nos alimenta. Muito obrigado por tudo. Que assim seja.